Oi, pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente dá continuidade ao assunto tafonomia e estratigrafia, que a gente perdeu um pedacinho no final da aula sexta-feira passada. A gente tinha encerrado aquele momento de encontro falando sobre a importância da necrólise na preservação da qualidade do registro fóssil. Isso porque a necrólise é um processo que vai iniciar a desarticulação dessas partes dos organismos, por exemplo, e também vai causar perda de informação biológica. Então, quanto mais rápido é o soterramento após a morte, como é o caso dessa figura que a gente está vendo na tela, menores são os efeitos deletérios da necrólise, né? Ou seja, a gente consegue, no finalzinho, quando a gente observa o final dessa gradação de processos aí na figura, um esqueleto mais íntegro e de maior qualidade, né? Já quando a gente observa um processo de necrólise que não acontece, de necrólise não, gente, desculpa, de soterramento, que não acontece rapidamente, a gente tem uma ação muito efetiva da necrólise, como a gente pode ver aí, né? O peixe boiou, se encheu de gás, estourou provavelmente, e há uma desarticulação muito grande desse esqueleto. Então, quando a gente compara o terceiro quadrinho, né, desse slide com o quarto quadrinho do slide anterior, a gente vê que aqui a gente tem uma preservação de qualidade muito maior do que aqui, né? Além disso, né, após a morte e a ocorrência dos processos de necrólise, o que pode acontecer também são chamados processos bioestratinômicos. E eles vão estar ligados principalmente ao transporte, à reorientação, à desarticulação, à fragmentação, à corrosão e ao intemperismo sobre as peças que poderão se tornar fósseis. Então, por exemplo, quando a gente tem correntes de água ou de ar, né, esses restos podem ser transportados, reorientação no sentido de serem realocados de formas diferentes, né? Então, muitas vezes a gente observa um registro fóssil e os ossos não estão exatamente na posição que eles aconteceriam no retrato de vida, desarticulação com as partes soltando devido à necrólise, né? Fragmentação com quebra, que vai estar ligada ao transporte, corrosão pela exposição aos ambientes, aos agentes físicos, químicos e biológicos, que vão estar associados também ao intemperismo, que a gente já viu, tá? Então, quando a gente fala de transporte necessariamente, a gente tem que pensar no tamanho. Aqui eu coloquei esqueleto, mas a gente pode falar de uma forma mais geral, né, no tamanho do resto que está sendo incluído no processo de fossilização, na forma e densidade desse resto e também na energia do agente transportador. Então, o que acontece, gente? Obviamente, restos maiores terão seu transporte mais dificultado em relação a restos menores. A forma e densidade, algumas formas são mais facilmente transportadas do que outras, né? E densidades, quanto mais densos, menor a chance de transporte. E energia do agente transportador, lembra que as partículas biológicas se comportam como as partículas orgânicas? Então, partículas biológicas maiores vão precisar de agentes de transporte mais fortes para transportá-los. Só lembrar lá da argila, silt, areia grossa e areia fina no transporte dos sedimentos, tá? Para os vertebrados, né, pensando em transporte, a gente tem uma ferramenta, desculpa, gente, que se chama grupos de Voorhees. E o que é isso? São grupos que dizem a facilidade de transporte de algumas partes específicas do esqueleto. Então, por exemplo, as falanges estão em um grupo de Voorhees, de autotransporte, porque são ossos pequenos, né? E de forma mais arredondada, mais pronta para o transporte. Já os ossos longos, né, como o fêmur, a tíbia, a fíbula, o húmero, estão num outro grupo de transporte intermediário, de dificuldade. E ossos como o crânio, por exemplo, dificilmente se transportam pelo seu formato e pelo seu peso. Em geral, o crânio é um conjunto de ossos muito pesado, né? Então, a gente tem grupos diferentes que sofrem ações de transporte diferentes. Ah, professor, mas a gente tem que saber quais ossos estão em qual grupo? Não. O interesse aqui é a gente saber que ossos diferentes serão transportados de maneiras diferentes, tá? Nesse caso, a gente pensa também no uso dos grupos de Voorhees para determinação do retrato de vida, porque a gente tem que pensar quais ossos estão disponíveis ali para saber se aquilo, o retrato de morte que a gente enxerga, né, é similar ao retrato de vida. Então, por exemplo, se eu estou achando ali um tanto de falange só de vários organismos diferentes, provavelmente esses organismos não viviam ali em vida, né? Assim, há uma alta chance de que exista uma mistura espacial muito grande, porque são ossos facilmente transportados, tá? E, principalmente, eles vão dar também indicativo de reorientação, que é esse reposicionamento dos ossos.
Então, por exemplo, quando a gente tem um fêmur, né, ele tem uma cabeça bem larga, que é a parte que se insere aqui na cintura pélvica, e essa parte, em geral, vai ficar contra o movimento da água, justamente porque a outra parte é mais leve. Então, vamos imaginar que essa caneta é o fêmur. A gente tem uma parte mais engrossada, né, e aí imagine, se a água está funcionando nesse sentido, né, a água está correndo do pé para a cabeça do fêmur. Como esse pedaço é mais leve, isso vai tender a fazer assim. A parte mais leve ficar a favor da correnteza, enquanto a parte mais pesada fica contra a correnteza. Então a gente consegue enxergar indícios de reorientação desses materiais. Quanto mais articulado, mais difícil é o transporte, né? Então se eu tive um processo de necrólise muito grande que desarticulou, esse transporte vai ser muito mais fácil. E a gente percebe que, então, quanto mais lento é o soterramento, maior a perda de informação biótica, né, nesse sentido, principalmente porque vários processos vão estar envolvidos após a necrólise. Essa desarticulação vai depender do tipo do esqueleto, da energia do meio, das taxas de sedimentação e das condições de anoxia ou anóxia, tá, gente? Por quê? O tipo do esqueleto vai depender do quão articulado ele é ou não, né? Da energia do meio. Quanto mais forte for a energia, e quando eu falo energia do meio, já não são as vibes, né? É, por exemplo, isso está numa parte aquática. Tem muita onda? Vai ser mais fácil de desarticular. É um lago bem tranquilo, bem calmo? Mais difícil de desarticular, tá? Nas taxas de sedimentação, quanto maiores, menor a desarticulação, porque o soterramento vai ser mais rápido, né? E nas condições de anóxia, quanto menos oxigênio, menor desarticulação, porque eu tenho menor ação de organismos decompositores. Após esses processos, né, de transporte, reorientação, desarticulação, a gente pode ter a fragmentação, que vai ocorrer devido à quebra desses materiais, e a corrosão, que vai ocorrer devido ao desgaste. Então vejam que tem diferenças nesses dois processos. A fragmentação significa quebrar, a corrosão significa desgastar esses materiais, tá? E a corrosão vai estar altamente relacionada ao intemperismo, né? Físico, químico ou biológico. Nesse momento, o que a gente pode entender? A gente vai ter uma zona que é tafonomicamente ativa, onde a gente tem processo de decomposição ainda, aqui onde vai ocorrer o retrabalhamento, onde esses fósseis estão muito mais expostos a esses processos bioestatinômicos, e vamos ter uma zona de soterramento final, que aí sim é onde vai acontecer a fóssil-diegênese, tá? Então a gente tem camadas diferentes no solo, onde esses processos estão acontecendo. Nesse sentido, vai ser super interessante para a gente poder determinar a assembleia fóssil, porque a partir de todos esses indicativos que a gente tem, se houve muito transporte, se não houve, se houve desarticulação, se não houve, a gente pode determinar se a assembleia fóssil é autóctone ou para-autóctone ou alóctone. Então, quando a gente fala de autóctone, gente, são organismos que viviam naquele lugar e morreram naquele lugar. Não necessariamente o lugar que é no presente, certo? Se lembrem aí, no lugar do passado. Então, vamos supor, quando eu tenho uma grande comunidade de seres marinhos vivendo juntos, sem muita mistura de táxons que não são táxons marinhos, provavelmente aquela assembleia é autóctone. Ela morreu no lugar onde ela vivia mesmo. Para autóctone, a gente vai falar de arrastes próximos, né? Eu estou numa assembleia marinha e eu encontro fóssil de árvores do mangue antigo, tá? E alóctone é de uma área totalmente diferente. Então, misturado ali com esses sedimentos marinhos, eu tenho aí ossos de dinossauro, de mamute, né? Em épocas diferentes, claro. Nesse sentido, a gente aprende que a tafonomia ela é uma das ferramentas mais importantes da paleontologia para falar de paleoecologia, que é o assunto dessa nossa próxima semana, tá? Então, se a gente entende tafonomia, a gente entende paleoecologia. E aí, o que eu gostaria nesse finalzinho, gente? Que vocês fizessem as atividades de tafonomia, estão lá no AVA, podem tirar dúvida comigo, e ao mesmo tempo já aproveitassem para contribuir no nosso último fórum da semana, tá? Que é o fórum sobre a aplicação desses conteúdos no ensino básico. Eu fico à disposição de vocês para tirar dúvida, a última semana já está aberta no AVA, e quaisquer necessidades eu estou à disposição, tá bom? Desculpa a demora aí pelo envio do vídeo, problemas técnicos no Google esse final de semana e técnicos no professor ontem, mas tá aí para vocês já. Qualquer necessidade, falem comigo, tenham aí um bom momento assistindo e revendo essas aulas, tá bom? Abraço.